Sabemos que a capacidade do preço formar topos e fundos cada vez mais baixos é a principal característica de uma tendência de baixa. Ótimo! Mas como ocorre o início desta tendência? O início de uma tendência de baixa ocorre após a formação de dois topos e fundos descendentes, que quebra a sequência anterior de topos e fundos ascendentes. Geralmente, há duas formas de iniciar uma nova tendência. Nas duas situações que serão apresentadas, repare que antes há uma tendência de alta definida através de topos e fundos cada vez mais altos, conforme destacado na figura. Na primeira situação, após o topo mais alto, há um movimento de baixa que rompe o fundo anterior, quebrando assim a sequência de fundos ascendentes. A seguir, ocorre um movimento de alta que para de subir em um nível mais baixo que o topo anterior, estabelecendo assim topos descendentes. Após este topo, um novo movimento de baixa do preço rompe o fundo anterior, iniciando uma nova tendência de baixa através de dois topos e fundos descendentes. Vamos ao exemplo prático. No gráfico diário da BVMF3 do ponto A ao B, havia uma tendência de alta bem definida pelos topos e fundos ascendentes destacados. A partir do ponto B, houve um movimento de baixa que superou a mínima do fundo anterior, formando em seguida um fundo mais baixo. Neste momento, a tendência ficou indefinida, pois quebrou a sequência de fundos ascendentes. Na sequência, houve a formação de um topo mais baixo do que o topo anterior. O movimento de baixa ocorrido após este topo descendente superou a mínima do fundo anterior, confirmando a nova tendência de baixa. O ponto C destaca o candle responsável por esta confirmação. Vamos agora ver uma outra formação gráfica que também dá início a uma tendência de baixa. Na figura, repare que após o topo mais alto, há um movimento de baixa que para de cair acima do fundo anterior. Ao formar um fundo mais alto, as características da tendência de alta são mantidas. No entanto, em seguida há uma formação de um topo mais baixo que o anterior, quebrando a sequência de topos ascendentes. O movimento de baixa que ocorre após este topo rompe a mínima do fundo anterior, estabelecendo assim topos e fundos descendentes e, consequentemente, o início da tendência de baixa. No gráfico diário da CSNA3, onde está o topo mais alto da tendência de alta? Ótimo, no ponto B. Observe que do ponto A ao B há uma sequência de topos e fundos ascendentes. Após o ponto B, houve a formação de um novo fundo ascendente, sinalizando uma chance maior de continuar subindo para formar um topo acima do ponto B. No entanto, houve a formação de um topo mais baixo, ponto C, sinalizando o enfraquecimento da tendência de alta. A confirmação da nova tendência ocorreu através do movimento de baixa iniciado no ponto C, o qual superou a mínima do fundo anterior. Qual o candle responsável pela confirmação do início da tendência de baixa? Excelente! O candle destacado pelo ponto D, pois a partir deste momento haverá necessariamente dois topos e fundos descendentes. Para fixar melhor este importante princípio da análise técnica, observe nas figuras abaixo as duas formações gráficas que geralmente iniciam uma tendência de baixa. A principal diferença está na formação do fundo logo após o topo mais alto da tendência. Na figura 1, o fundo supera a mínima do fundo anterior, finalizando a tendência de alta existente. Já na figura 2, o fundo ainda é ascendente. Deste modo, a formação gráfica da figura 1 traz uma importância maior para a confirmação da nova tendência, visto que já anula antecipadamente a tendência de alta.